Olá, boa tarde. Essa é a nossa penúltima aula. Nós ainda teremos o próximo domingo, e no último domingo do mês, nós vamos ter um programa de oração, com 6 salas, cada sala com a duração de meia hora, dando a vocês a oportunidade de participar de 2 grupos, cada grupo sobre um tema que vai ser apresentado, todos eles em torno da igreja, né? Então, em sequência do nosso assunto aqui, vai ser uma boa oportunidade de estarmos orando pela igreja, sua vida, seus líderes e seus ministérios também. Bem, o que temos para hoje? Mais uma tese, a quinta. Jesus Cristo, como cabeça da igreja, ele distribui aos membros do corpo dons, responsabilidades e ministérios para a sua edificação, edificação uns dos outros, e o seu crescimento. O que tiramos dessa afirmação? Obviamente que a palavra que se destaca aí nessa tese são os dons. Porque embora Deus tenha nos dado, né, e continue a nos dar talentos, habilidades, estilos diferentes, ele nos capacita de uma maneira extraordinária através dos carismas ou dons espirituais. Dons, então, são capacitações divinas presentes especialmente no Novo Testamento, distribuídos pelo Espírito para a edificação da igreja e a continuidade do ministério de Cristo por meio do seu corpo, sempre visando a glória de Deus na pessoa de Jesus. Então, notem, são capacitações divinas, sobrenaturais. É o Espírito Santo quem faz a distribuição, ele dá a cada um de nós pelo menos um dom. O propósito é a edificação da igreja e visa a glória de Deus. Este é o foco. Estendendo um pouco mais o significado da palavra dom, que na língua grega é carisma, traz a ideia de um atributo especial dado pelo Espírito a cada membro do corpo, de acordo com a graça de Deus, porque ele dá liberalmente essa capacitação para uso no contexto do corpo, da igreja. Essa é uma afirmação de Peter Wagner, em seu livro sobre os dons e o crescimento da igreja. Então, não há segredo aqui quanto à sua origem, eles são concedidos por Deus, ainda que alguém pense diferente, ou demonstre na sua prática eclesiológica algo diferente, os dons têm origem em Deus, porque ele é quem capacita os seus filhos. Eles são distribuídos pelo Espírito Santo. Além disso, originados pela graça, porque somente após a conversão, de fato, a experiência do novo nascimento com o Senhor Jesus Cristo, em que provamos dessa graça, é que nós então identificamos ou experimentamos esses dons no contexto da igreja de Cristo. É para o desempenho, então, do serviço da igreja, edificação dessa igreja. Uma outra afirmação de Lida Knight é que os dons espirituais são um chamado de Deus ao ministério. Não é um privilégio ou, não é para o nosso privilégio ou engrandecimento pessoal, mas sim para unir o corpo de Cristo e para tornar eficiente e bem feito o trabalho. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar basicamente 4 textos que tratam da questão dos dons. Entretanto, se nós somarmos estas listas, a de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, na primeira carta, também a carta de Paulo aos Efésios, e aquilo que temos na primeira epístola de Pedro, nós não vamos ter uma lista exaustiva de dons.
Eu não sei se vocês estão lembrados, talvez o Eduardo esteja lembrado, de que lá atrás, já há uns bons anos, quando nós implantamos na igreja a rede ministerial, nós trouxemos o material de Willow Creek com uma lista com mais de 40 dons espirituais. Só que nessa lista nós tínhamos talentos, como, por exemplo, o dom de música. Não aparece na Bíblia esse dom, né? Então, acho que é importante nós fazermos uma distinção entre aquilo que a Bíblia considera ser dom e aquilo que não é dom, pode ser um talento, né? Uma habilidade que também Deus usa para o seu serviço, edificação da igreja e a sua glória. Agora, alguns detalhes dessas listas. Vejam, dons que aparecem em mais de uma dessas listas. O dom de ensino, ou mestre, aparece tanto na carta aos Romanos quanto na carta aos Efésios. O dom da profecia, há uma grande confusão hoje, né, sobre o que seria o dom da profecia, se ele existe ainda hoje ou não. Principalmente porque alguns líderes da igreja de hoje, eles se auto-intitulam profetas, né, ou apóstolos. Mas o dom da profecia aparece em todas as listas, nesses 4 textos que eu apresentei para vocês. E o dom de serviço aparece na carta aos Romanos e também em 1 Pedro. Então, quando nós olhamos para esses 4 textos, essas 4 ocasiões em que aparece sobre dons na Bíblia, nós vamos perceber que são manifestação da graça de Deus, são concedidos por Deus através do seu Espírito. Além disso, eles são exercidos pelos membros do corpo de Cristo para sua mútua edificação e crescimento. E nós vamos também perceber que há uma variedade de dons. Embora tenhamos uma lista significativa, uma variedade bem presente ali, não há uma lista exaustiva, ou seja, Deus quis conceder esses dons, ele pode conceder outros, e de fato não existe essa lista fechada de dons espirituais na Bíblia. Vamos considerar um pouquinho aqui qual a finalidade dos dons espirituais. De certa forma, nós já dissemos aqui, ainda que de uma forma muito resumida. Então, a partir desse conceito de que dom espiritual é uma capacitação dada ao crente através do Espírito para que ele sirva o corpo de Cristo, e deve ser considerado como um meio usado por Deus para realizar o seu trabalho através da ação dos seus filhos, é importante nós entendermos, então, isso nós vimos na afirmação da Lida, o dom como um chamado para o serviço ou para o ministério. Então, vejam, eles não são dados para privilegiar alguns poucos dentro da igreja. Ainda que em algumas igrejas locais, uma minoria sirva. A última estatística apontava para apenas 10% dos crentes engajados em ministérios. Isso é muito pouco. Mas vejam, o dom não é dado para privilegiar alguém no corpo de Cristo. Também não para engrandecimento pessoal, para que alguém tenha destaque ou primazia, né, e seja reconhecido pelo seu dom. Não. Existe para unir o corpo de Cristo e serve para tornar eficiente o trabalho da igreja, sendo manifestação da vocação da igreja do Senhor Jesus Cristo. E, por fim, é importante nós entendermos que o propósito divino é suprir as necessidades da igreja.
Quanto mais variedade de dons uma igreja local possui, melhor. Ela vai estar mais capacitada para o exercício do ministério que Deus confiou a ela. Então, o fato de sermos uma igreja grande nos dá ou nos traz esse privilégio. Há uma enorme variedade de dons, bem como de estilos pessoais, de habilidades, de talentos, né? E tudo isso contribui para a edificação da igreja e a expansão do reino do Senhor Jesus Cristo. Se você fosse declarar aqui qual a diferença entre dom e talento, o que você me diria? Pode abrir o seu microfone e falar. Qual a diferença, qual a distinção entre talento e dom? Dom é algo que emana de dentro, que é impossível você desenvolver. Talento, eu vejo que é possível você desenvolver esse talento com técnicas e tudo mais. Pelo menos é o que eu vejo. Talentos são coisas que pegam questões mais pessoais. E dons é impossível resistir. Ótimo. Muito bem. Imagino que os demais aí alinham nessa mesma linha e perspectiva do Eduardo, certo? Vamos lá. Deixa eu sugerir aqui algumas diferenças. Nesse quadro, nós temos talentos. Algumas ideias, né? Algumas características de um talento. Talentos são presentes desde o nascimento físico ou adquiridos posteriormente. São exercidos na sociedade e na igreja pela capacitação natural. Talentos podem ser habilidades desenvolvidas também. Por exemplo, ninguém nasce um jogador de futebol, ainda que alguns entendam que está no sangue, né? Mas ele nunca vai provar isso se ele não desenvolver essa habilidade, né? Muitos têm o talento e não são jogadores de futebol e nem fazem sucesso. Então, podemos imaginar no Pelé, no Neymar e tantos outros. Por outro lado, dons, vejam, eles são concedidos aos nascidos de novo. É concedido por Deus ao que crê no Senhor Jesus Cristo. Eles são exercidos no corpo de Cristo, os talentos também podem ser. Mas aqui eles são exercidos pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Então, alguém talentoso poderia dizer: Deus me deu esse talento, essa habilidade. Eu aperfeiçoei, eu aprimorei, eu desenvolvi. Mas ele não diria: o talento me foi dado pelo Espírito Santo de Deus no momento da minha conversão. Isso se refere a um dom espiritual. Então, talentos e dons precisam ser desenvolvidos. Quando Paulo instrui a igreja em Corinto, além de ele estabelecer algumas normas para o exercício dos dons no meio da igreja, e havia uma grande confusão ali, disputas, e ele os exorta, e entre o capítulo 12 e 14, ele usa um capítulo inteiro para falar que o amor deveria reger ou ser o contexto para o exercício dos dons, a fim de que pudesse ser proveitoso. Mas ele vai dizer que, de fato, os dons precisam ser buscados ou desenvolvidos. Por isso que nós deveríamos estranhar que um crente, um membro da igreja, não esteja engajado em nenhum ministério, porque ele foi capacitado por Deus. Mas se ele não se dispor, né, arregaçar as mangas e se apresentar para servir em alguma área, ele não vai descobrir isso.
ele não vai perceber essa capacitação que recebeu do Senhor, porque ela não é fruto de uma revelação, mas sim de uma experimentação através do exercício do ministério no corpo de Cristo. A diferença entre dons e cargos. O que vocês acham? No nosso contexto, cargos são eleitos ou nomeados. Nós vamos ter agora, em outubro, as nossas eleições. É bem provável que ela seja também virtual, né? Novos líderes vão ser eleitos para determinados cargos ou funções, atribuições, conforme a formatação, conforme a administração da igreja e como os ministérios estão estabelecidos. Um cargo é uma tremenda oportunidade para desempenho dos dons. Aliás, os dons são critérios usados tanto para aquele que serve quanto para aqueles que reconhecem, para que alguém esteja exercendo determinado cargo. O dom é relevante aqui. Nós encorajamos cada membro da igreja a servir conforme a capacidade, conforme o perfil, o estilo pessoal e o dom que Deus concedeu a essa pessoa. Outro detalhe importante é que os cargos são importantes para a estruturação do trabalho da igreja. E assim nós desenvolvemos o ministério da fonte, né? Existem cargos, não usamos tanto essas expressões aqui, ou essa expressão cargo ou cargos, preferimos chamá-la de ministério, né? Mas diz respeito a alguém que está coordenando o ministério, é um cargo. Alguém que está engajado no ministério de aconselhamento bíblico, é um cargo. Ou mesmo o pastorado pode ser considerado um cargo sobre esse aspecto. Mas aqui apenas para fazermos uma distinção entre dons e cargos. Dons têm a ver com a identidade individual dentro do corpo de Cristo. Então vejamos, vamos considerar os textos, os nossos textos para hoje aqui. 1 Pedro 4, de 11 a 10. Se quiser abrir a sua Bíblia, na verdade 10 a 11, desculpe. Abra lá então e veja. No versículo 10, Pedro diz: servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros ou mordomos da multiforme graça de Deus. As afirmações que nós fizemos anteriormente têm seu fundamento aqui. É para serviço, ministrando uns aos outros, conforme o que cada um recebeu do Senhor, e devemos servir como bons mordomos daquilo que Deus nos deu. Mordomos dessa multiforme graça de Deus que nos habilitou para o seu serviço. Agora veja, no verso 11, ele já vai trazer aqui alguns dons, estabelecendo algumas condições. Então ele diz, se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus, a palavra de Deus, as verdades de Deus. Se alguém ministra, pode ser relacionado ao dom de serviço, que ministre segundo a força que Deus concede para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Então vejam, foi dado a cada um, visa servir um ao outro, está dividido em falar e servir, nesse texto, visa unicamente a glória de Deus através do Senhor Jesus Cristo, e é importante notarmos que
No exercício do dom haverá suprimento espiritual divino. À medida que nós servimos, né, Deus opera, trazendo o suprimento para a sua igreja. No outro texto, 1 Coríntios 12, de 1 a 14, o que nós vamos entender, não se preocupem agora com a explicação de cada verso, porque isso nós vamos fazer mais para frente. Mas vejam, aqui nesse texto, no capítulo 12, Paulo vai dizer que é um assunto que não deve ser ignorado por causa da nossa condição espiritual. Ele vai afirmar que não sejam ignorantes em relação aos dons espirituais. Envolve a própria unidade divina dos dons, serviço e manifestações espirituais. É o que ele vai dizer nos versos 4, 5 e 6. Além disso, fica muito evidente que envolve a soberania do Espírito Santo, que é aquele que capacita cada um, dos versos de 7 a 11, quando da nossa colocação no corpo de Cristo, no momento da conversão. Isso nós podemos perceber nos versos 12 e 13. E no final do capítulo, que vai até o verso 31, Paulo vai falar então da importância do dom, ou seja, o dom serve para a unidade na diversidade do corpo de Cristo. A igreja está sendo edificada, o crescimento está acontecendo, a unidade está sendo fomentada, desenvolvida, aperfeiçoada por causa do exercício desses dons numa unidade, mas conforme uma diversidade que graciosamente Deus concede à igreja. Apenas para visualizarem, vejam, no capítulo 12, nós temos aquilo que Paulo coloca como manifestações do Espírito. E ele faz essa lista: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, os dons de curar, o poder para operar milagres, o dom da profecia, discernimento de espíritos, a variedade de línguas, interpretações de línguas, são manifestações do Espírito Santo no meio da igreja. E de 28 a 29, ele vai colocar, sendo que Deus estabeleceu. Então, aqui são pessoas capacitadas ou dotadas com esses dons. Os apóstolos, profetas, mestres, aqueles que realizam milagres, os que têm os dons de curar, ou os dons de prestar ajuda, auxílio, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas, né? Ou dialetos diversos. Nós não vamos entrar aqui hoje na questão da contemporaneidade dos dons. Eu creio que alguns dons cessaram. Deus capacitou a sua igreja naqueles dias com um propósito muito específico, como, por exemplo, o dom de línguas. A igreja hoje não necessita do dom de língua estranha para que as pessoas creiam, né? Para que reconheçam a manifestação de Deus. Embora nem todos entendam assim. 1 Coríntios, então, no capítulo 12, 13 e 14, Paulo vai nos ensinar que o exercício dos dons deve ser regido pelo amor, conforme eu disse no capítulo 13, né? Ele não colocou esse capítulo 13 ali para ser usado em cerimônia de casamento, embora, obviamente, um capítulo fantástico, que descreve aquilo que é o amor. Mas ele inseriu esse capítulo exatamente entre o 12 e o 14, que é um tratamento sobre dons espirituais. Devem e podem ser procurados. Vamos detalhar um pouco mais isso para frente.
mas mantendo sempre o princípio ou princípios de decência e de ordem, o que estava faltando em Corinto naqueles dias, ou na igreja de Corinto naqueles dias. Isso ele vai detalhar no capítulo 14. Nesse texto também, especificamente dirigido a essa igreja, vemos que há fatores negativos no desempenho do dom, que irão gerar desunião no corpo de Cristo, desonra ao cabeça, ao Senhor da igreja, que é Jesus, e ele coloca ali o orgulho, a negligência, a competição, ou mesmo a imaturidade, a falta de conhecimento bíblico e a falta de amor no meio da igreja. Então, o exercício, o mau exercício, ou a negligência no exercício, fruto de orgulho, etc., estava trazendo divisão, desunião no meio da igreja de Cristo. Quando ele escreve aos Romanos, há um propósito diferente. Mas vejam as ênfases de Paulo aqui. Romanos capítulo 2, versículo 1, ele diz: Eu rogo a vocês, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O dom está ligado ao experimentar a vontade de Deus na vida pessoal e serviço a Ele. Essa entrega que deve existir nas nossas vidas, essa apresentação a Deus como sacrifício vivo, é uma entrega necessária para nós provarmos e experimentarmos os dons em nós e através de nós. Paulo vai dizer, no verso 3, porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém. Ou seja, não pense além daquilo que você é. Mas mais especificamente ele vai dizer, não julgue possuir aquilo que você não possui, mas viva em função daquilo que Deus deu a você, para que possa servi-lo. Então, porque pela graça me foi dada, digo a cada um de vocês que não tem de si mesmo autoconceito mais alto do que convém, mas que pense de si sobriamente conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um só corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente uns dos outros. E agora ouçam, então, o que ele vai afirmar no verso 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com zelo. E o que usa de misericórdia, com alegria. O dom deve gerar equilíbrio pessoal para uma boa convivência no corpo de Cristo. E Paulo vai nos dizer aqui, então, que o dom é exercício da nossa fé. Diversifica as funções no corpo de Cristo, buscando ter interdependência. A gente considerou isso na terceira aula, né? Que Deus está atuando em nós, não para que sejamos nem dependentes nem independentes, mas prezando e estabelecendo e desenvolvendo relacionamentos de interdependência. Também nunca de concorrência. Serviço e não displicência. Melhores e maiores frutos do que aceitação pacífica do que somos e do que nós temos.
Olhando ainda para Romanos capítulo 12, vejam, ele coloca uma listinha aqui: dons de profetizar, o dom de servir, ensinar, encorajar ou exortar, dar ânimo, o dom da contribuição, liderança e misericórdia. É bem provável que, se nós parássemos aqui para trazer nomes de pessoas que nós percebemos no nosso meio, no meio da igreja, com esses dons, e eu acho que não vamos ter muita dificuldade, não, em identificarmos essas pessoas, pessoas que são dadas a exortar com a palavra do ensino. São os profetas dos nossos dias. Aqueles que são prontos para servir, pau para toda obra, como se diz. Os que têm muita capacidade, facilidade por ensino. Estou pensando em alguns aqui. Aqueles que foram capacitados para aconselhar, dar ânimo, encorajar. Outros são dados à contribuição, muito além do compromisso, né, de contribuir regularmente, espontaneamente, conforme as bênçãos. Os líderes, capacitados por Deus para isso, e aqueles que são misericordiosos. Eu vejo alguns desses, por exemplo, na minha equipe de visitação, né? Pessoas que são misericordiosas para socorrer, para atender os que estão enfermos, os que estão carentes. Ministério de Promoção Social também, nós vemos essas pessoas. E em Efésios capítulo 7, o que Paulo disse a essa igreja? Alguns destaques. O dom é pessoal. Ele diz no verso 7 do capítulo 4 de Efésios que a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Além disso, no mesmo verso, é graça de Deus. Mas também nos versos 8 a 10, nós vamos perceber que o dom foi dado após a ascensão de Cristo para a continuidade da obra de Cristo aqui. Vejam, no 8 ele diz: por isso foi dito, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E aí, então, no verso 11 e 12, ele vai dizer: aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outro como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homens feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. Esse texto é muito esclarecedor, porque além de trazer uma lista, vejam, aqui nós não temos uma lista de dons, mas de homens capacitados com dons. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas ele vai destacar aqui que o dom visa dar uma liderança plural à igreja para a sua edificação, ou seja, aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço, do ministério,
E, além disso, a maturidade, que é o alvo que Deus tem para cada um de nós, como indivíduos, seus filhos, e também para todos nós como corpo. O alvo é a estatura de Jesus, a maturidade em Cristo Jesus. Por isso a igreja deve se importar com ministérios, com o ensino, com oportunidades que visam levar cada crente à maturidade, à estatura do Senhor Jesus Cristo. Isso vai se refletir também no engajamento de cada um no ministério que Deus concedeu conforme a capacitação que vem do Senhor. Então, nós vemos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Algumas traduções não separam pastores e mestres, mas reconhece como sendo uma coisa só. E o propósito é preparar os santos para o ministério. Cabe muito bem, não só por conta de determinadas confusões dos nossos dias, mas principalmente para nós valorizarmos aquilo que Deus nos tem dado, esclarecimentos sobre a palavra apóstolo. Vejam, quando nós vemos a palavra apóstolo na Bíblia, nós podemos identificar que numa das ocasiões ela foi usada para se referir aos 12 separados, capacitados por Cristo para que estivessem com ele para o exercício do ministério, né, que eles iriam desenvolver. No aspecto geral, ou mais amplo, é uma palavra também usada para se referir a todos os crentes. Então, de certa forma, nós somos apóstolos, missionários, testemunhando de Cristo. Onde nós estivermos, onde nós estamos, nós somos considerados seus apóstolos, enviados por Deus. A igreja é um instrumento de Deus para os nossos dias. E no sentido específico, alguém que foi enviado. Então seria aquele mensageiro enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Não há mais o apóstolo como havia naqueles dias, né? Um homem separado, delegado. Existe os nossos missionários. De certa forma, nós os consideramos apóstolos, porque eles são capacitados da igreja e depois enviados para uma determinada tarefa, função, como a implantação de igrejas na região de Paulo Afonso, no sertão do Nordeste. Feito? A outra palavra é a palavra profeta. E aqui há mais confusão. Porque o profeta no Antigo Testamento era um instrumento da revelação divina, a quem vinha diretamente a ele a palavra do Senhor, e ele então tinha o papel de pronunciar as próprias palavras do Senhor, conforme afirma John Stott. Então vejam só, ele recebia a instrução divina, ela vinha diretamente do Senhor, e ele tinha uma tremenda responsabilidade de pronunciar as próprias palavras do Senhor ao povo. Para entendermos ainda mais essa afirmação, uma outra afirmação de John Stott é que, no sentido primordial de profetas, como veículos da revelação direta e nova, parece que temos de dizer que este carisma não é mais concedido. Então, aqueles que se auto-intitulam, nesse sentido aqui, eles podem estar cometendo uma heresia. Porque ele não é mais concedido, não há necessidade mais desses homens. Uma vez que Deus nos revelou tudo o que nós precisávamos ou precisamos conhecer através da palavra escrita. Os 66 livros
cerca de 40 autores, uma redação que foi composta num período de quase 2000 anos. Nós temos a revelação escrita, e nessa revelação nós temos tudo aquilo que nós precisávamos. O dom da profecia, ou a prática do dom da profecia, veja, o profeta que anuncia a palavra, porta-voz da mensagem divina, compreende a palavra e anuncia. Então, podemos dizer, o Fernando é um profeta. Ele anuncia e tem esse dom de estudar, de entender e transmitir o recado de Deus para a igreja. Ainda, os objetivos dos profetas hoje é edificação dos crentes, é evangelização também, conforme 1 Coríntios capítulo 14. Os profetas atuais, nós podemos dizer que eles são os servos de Deus que recebem a capacidade inspirada pelo Espírito de perceber essa vontade revelada na palavra e declarar essa verdade com simplicidade, né, numa mensagem, num sermão, ou numa classe, ou num culto. Mas eles declaram isso de tal maneira que os salvos são edificados e os perdidos são levados à conversão. Então, eles têm esse dom da profecia, mas não como antigamente, né? Eles não recebem mais diretamente e transmitem exatamente, né? Eles partem da verdade já revelada de Deus. O dom da profecia é necessário hoje. Paulo vai dizer isto. Eu prefiro que procurem os melhores dons, especialmente que o dom da profecia, que tem a ver com essa declaração da verdade que nos foi revelada. Então é muito necessário, pois a percepção das realidades celestiais e a proclamação da verdade redentora são fundamentais para que a igreja cresça, para o seu progresso. Sem isso, ela não cresce, né? Tanto para edificação quanto para evangelização. Mas aparece também na lista a palavra evangelista. O evangelista seria o proclamador das boas novas, alguém que possui uma habilidade especial de conduzir outra pessoa a crer no Senhor Jesus Cristo. E nós podemos apontar como característica de um evangelista: é uma pessoa que tem amor intenso pelos pecadores, consegue apresentar uma comunicação que é muito atrativa e clara, aproveita as oportunidades para falar de Jesus. Alguém já disse que o evangelista é um obstetra espiritual, está sempre gerando, né, dando à luz novos crentes no Senhor Jesus Cristo. E conta com uma igreja para discipular. Alguns grandes evangelistas dos nossos dias, vocês se lembram? Pode citar? Por exemplo? Minha esposa já soprou aqui, Billy Graham. Quem mais? Luiz Palau, da Argentina. Mais velho. Acho que aquele pastor da Willow Creek não, aquela de Saddleback, da Califórnia, se não me engano, aquele que escreveu o livro 40 Dias com Propósito. Rick Warren. Sem dúvida alguma. Spurgeon, há mais tempo, né? Não é do nosso tempo. Mas olha, uma pessoa que levou muitos para Cristo, tanto aqui quanto em Portugal, meu sogro, Jairo Gonçalves, evangelista nato. Tem muitos filhos na fé. E vocês devem conhecer muitos outros. Na igreja temos alguns, né, tem facilidade para apresentar o evangelho,
Alguns têm uma facilidade muito grande para se relacionar com o incrédulo, para já levá-lo a Cristo. Temos algumas coreonias que são formadas assim. Pessoas que vão atraindo pessoas de fora para apresentar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A palavra pastor, que aparece na lista aos Efésios, é aquele, então, que exerce a liderança de um rebanho, de um grupo de pessoas. Vejam, o dom de pastorear é diferente do título de pastor, né? Nós usamos esse título, esse termo, na Convenção Batista. Agora, no dia 29 deste mês, o Natanael Valdez e o Lucas Lisboa vão ser submetidos a um concílio de pastores para receberem o título de pastor. Na prática, eles já são pastores, né? Eles cuidam de um rebanho, departamento infantil, os pré-adolescentes. Então, é aquele que cuida do rebanho, alimentando e guardando. E, por fim, a expressão mestre, que aparece na lista, diz respeito ao dom de ensino. Peter Wagner diz que o dom do ensino é aquela capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para comunicarem informações relevantes para a saúde e o ministério do corpo e seus membros, de tal modo que os outros crentes aprendam, eles captam. Essa pessoa tem facilidade para apresentar. E também pode ser aquele que ensina doutrina à igreja. Agora vejam, os dons devem ser primeiramente buscados. Conforme eu disse, eu vou ler o texto. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, Paulo diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Quais seriam os melhores? Os melhores dons são os dons mais vantajosos, úteis. Mas Paulo se refere aqui aos dons aprovados, que estão sendo exercitados. Ele não está fazendo comparação. Os melhores dons para serem exercitados no contexto da igreja, que devem ser buscados com zelo, são os dons que Deus já concedeu aos seus filhos, aos seus membros, para serem exercitados, úteis. Dom que fica guardado não é útil. Não é o melhor dom. No capítulo 14, ele vai dizer: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Vejam, ele está estabelecendo regras para o exercício do dom de línguas na igreja, porque havia confusão, havia disputas. Muitas pessoas falavam ao mesmo tempo, não havia proveito, se o dom foi dado para edificação. Então deveria haver ordem, tinha que haver um intérprete, senão a pessoa devia ficar calada, ou guardar para si mesma. Tinha que haver um intérprete para que a comunidade toda ouvisse, entendesse a mensagem e fosse edificada. Mas ele vai dizer, principalmente, que profetizeis. Por quê? Porque o que é mais importante para edificação e crescimento da igreja é que a mensagem da palavra seja transmitida com clareza. E essa igreja receba essa palavra, essa profecia. Mas outro detalhe importante é que os dons não devem ser negligenciados. Não há dúvida, vocês são abençoados, serão abençoados, especialmente no exercício dos dons que Deus concedeu a vocês, porque vão perceber que é algo sobrenatural,
que encoraja o seu coração, a sua vida, que torna frutífero o seu ministério, que outros estão sendo abençoados através de você, que está exercitando o dom que Deus deu a você. Ele diz a Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, versículo 6, Timóteo, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Que dom? Tem a ver com o pastorado, com a sua liderança. Ele havia recebido isso do Senhor e não deveria ser negligente. No capítulo 2, eu li no capítulo 4, versículo 14. Na segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer: por esta razão, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, já havia nele, pela imposição das minhas mãos. Queridos, eu queria que considerássemos, então, nesse último slide, algumas aplicações para nós, na igreja onde o Senhor graciosamente tem nos colocado e abençoado. Primeiro, valorize o seu dom e o dom do seu irmão para o bem da unidade e edificação da IB Fonte, como parte do corpo universal de Cristo e para a glória de Deus. Valorize o que Deus tem dado a você e o que Deus tem dado ao seu irmão. Não tenha ciúme por não ter o dom que ele possui. Seja grato a Deus, estimule o exercício disso. Segundo, use-o e encoraje os outros membros a fazerem o mesmo. Estamos aí no nosso período de planejamento. Sempre nos alegramos muito quando novas pessoas se apresentam para servir. Isso tem acontecido também. Então, encoraje outros membros a exercitarem os dons que receberam do Senhor. Se não sabe qual, faça o curso de descoberta, comece a servir, namore o ministério e vai perceber essa capacitação. Terceira aplicação, busque conhecer melhor as características do seu dom na palavra e também pelo exercício do mesmo. Quanto mais conhecemos e fazemos, mais honra traremos ao nosso Senhor. Um testemunho pessoal. Antes de estar na fonte, né, quando eu cheguei era IBCU, já se passaram 20 anos, o tempo voa. Eu passei por algumas igrejas bem menores. E como pastor, não podendo contar com tantos dons espirituais nessas igrejas, eu nunca tive o privilégio de me dedicar mais especificamente a um dos dons que eu creio ter, que é o dom do encorajamento, né? O dom da relacionado ao dom da misericórdia. Então, por isso, eu tenho sido extremamente encorajado pelo Senhor por poder servi-lo como conselheiro, ou no ministério de aconselhamento, da exortação da igreja. Então, busque conhecer melhor na palavra as características do seu dom para se dedicar mais ao exercício dele. E, por fim, aliás, em quarto lugar, agradeça a Deus pela liderança espiritual da sua igreja. Um grupo que Deus tem procurado ajudar você, toda a igreja, para que seja madura espiritualmente, cresça a estatura de Jesus. Precisamos muito dos encorajamentos de vocês. E
Se ainda não está servindo, eu penso que todos aqui estão servindo, busque servir. Né? De certa forma, nós podemos considerar até como pecado não servir. Porque se Deus capacitou para o exercício do ministério, edificação da igreja, maturidade dos crentes, não servir é pecado. Ser negligente à capacitação dada por Deus é pecado. Penso que Deus, à luz dessas verdades tão ricas e preciosas, Deus vai nos usar mais para encorajarmos pessoas que estão de braços cruzados a servirem, a não perderem tempo, né? Para que sejam bênção e para que sejam também abençoadas no corpo de Cristo. Alguma colocação, alguma questão que você queira levantar? Fale agora ou cale-se para sempre. Oswaldo, acho que isso soma-se ao estudo anterior, onde nós realmente precisamos estar buscando na palavra de Deus a instrução, inclusive para o exercício daquilo que, por vezes, reconhecemos como dons. Sem dúvida. Porque para cumprir isso também passa por decisões onde eu estou falando por experiência própria em promoção social, invariavelmente você está tendo que tomar decisões de julgamento de pessoas e é importante usar as escrituras para isso. Sem dúvida, sem dúvida. Meu irmão Enéas, eu posso pedir para você orar? Por favor. Bora. Pai bondoso, eu te agradeço por mais uma vez podermos nos reunir aqui nesse domingo à noite e realmente aprendermos mais um pouco, Pai, sobre aquilo que é a tua igreja, uma instituição que de fato não é uma instituição meramente humana. Reconhecemos que é instituída pelo Senhor e foi o Senhor quem nos uniu em ti, ó Pai, como família tua, e queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem dado a cada um de nós, como teus filhos, dons, ó Deus. E dons para glorificar o teu nome, para te exaltar, te glorificar, fazer teu nome conhecido, aqueles que ainda não te conhecem, e também para a edificação dos nossos irmãos, ó Pai. Sim. Que o Senhor nos livre de nos orgulharmos ou nos enciumarmos, ó Pai, daqueles que estão à nossa volta, mas que realmente, como irmãos, ó Deus, possamos ter essa interdependência, que não se afasta do corpo, mas também que não fica totalmente dependente, também não busca os seus próprios interesses, mas que realmente existe uma dependência mútua a fim de que todos sejam edificados, ó Pai, confiando de que Cristo é o cabeça e também fazendo isso para que nenhum de nós se perca, para que todos nós cresçamos, ó Pai, a unidade de Cristo Jesus. Obrigado pela vida dos nossos líderes, obrigado pela vida do Oswaldo, que tem se dedicado a estudar e nos trazer também este estudo, que possamos levar, ó Pai, esse conhecimento adiante e também nos dedicarmos a aprendermos cada vez mais a Tua palavra. Cristo Jesus que oramos.